Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer aí uma breve explicação sobre a utilização e a criação de arrays em PHP. Notei que está ocorrendo uma pequena dificuldade na interpretação da utilização e até mesmo das construções, então por isso esse vídeo vai trazer aí as soluções para que você possa prosseguir os estudos de forma bem tranquila. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção não é nem o fato do desenvolvimento em si, mas um dos erros que eu ando percebendo é que na hora de criar o projeto, tem muita gente criando o projeto errado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como criar um projeto corretamente, a partir do zero. Então, leve em consideração que o AMP já está startado, né? Eu tenho o meu AMP aqui, já fiz o start dele. Agora eu vou criar o projeto dentro do NetBeans. Eu posso criar esse projeto de duas formas, ou dentro do NetBeans ou fora dele. É óbvio que quando eu utilizo o NetBeans é mais fácil porque eu tenho toda aquela integração das ferramentas do NetBeans, a execução diretamente da IDE, enfim. Mas o importante é que, ao criar o projeto, eu devo colocá-lo dentro do ambiente do servidor, ou seja, vou abrir aqui o meu Explorer e falar. Eu tenho que trabalhar dentro do diretório UAMP, ou seja, está aqui, ó, C UAMP. Como você pode perceber, tenho aqui o C UAMP. E dentro do UAMP, então, eu tenho a pasta www, que ela está aqui, ó, pasta www. Como você pode perceber. E dentro dessa pasta www, eu quero fazer o quê? Eu quero criar o meu projeto, porque a raiz do www, ela contém os arquivos que são aí de inicialização do próprio WAMP. Então note que como eu tenho aqui, ó, várias pastas, ou seja, cada pasta é um projeto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui dentro um novo projeto. Um novo projeto, então eu deveria criar uma nova pasta. Mas eu quero fazer isso diretamente lá no NetBeans. Então, para isso, eu vou criar um arquivo, novo projeto. É um projeto PHP, perfeito? Tá aqui, ó, projeto PHP. Vou dar um próximo. Aqui eu vou colocar o nome. Então, eu vou colocar exemplo arrays. Note que aqui em pasta do fonte, eu vou precisar procurar onde está o meu www. Então eu vou procurar lá no meu drive C, procuro, eu estou aqui, o AMP, dentro do AMP eu tenho o diretório www, e aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou criar uma nova pasta. Então eu vou colocar lá, ó, exemplo arrays, porque assim eu consigo subdividir todos os meus projetos, isso fica mais fácil na hora de estudar. Cliquei aqui em abrir, então perceba que, olha como ficou aqui, ó. Ficou lá, CWAMP, www, exemplos, arrays. Perfeito? Então aqui eu vou dar um próximo. Aqui também é muito importante. Dá uma olhada, perceba que eu tenho aqui, ó, HTTP localhost e já tenho direto o exemplo arrays. Mas acontece que o exemplo arrays, dá uma olhadinha aqui, ó. O exemplo arrays está onde? Ele está dentro de qual pasta? Está dentro da pasta www e por esse motivo eu tenho que, na hora de executar, eu estou lá, exemplo arrays. Então, se eu tiver uma subpasta, por exemplo, que vai acontecer aqui, se eu criar dentro de uma subpasta, por exemplo, aqui, ó, PHP, eu tenho aqui dentro subprojetos, ou seja, são todos projetos de PHP. Então eu tenho que vir aqui nessa parte da URL e preencher então com a pasta, caso eu esteja trabalhando com uma subpasta. Agora, se você salvar o arquivo diretamente aqui, ele vai cair na raiz, ou seja, ele vai cair em qual raiz? Aqui no www. E isso não é interessante porque o que acontece? Vou dar um Ctrl V aqui, né, que eu recortei. Isso não é bom porque você não consegue separar o seu projeto.
Então vou dar um próximo aqui, vou finalizar. Então ao finalizar, está criado aqui então o meu exemplo arrays PHP e agora eu vou poder começar a trabalhar aí com o desenvolvimento. Então para trabalhar com arrays, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo novo, um arquivo do tipo PHP. E aqui ele vai vir com o nome new empty PHP. Então o que eu quero com isso? Eu quero trocar esse nome para index. Agora note o seguinte, toda vez que eu crio um arquivo, não é necessário que eu coloque a extensão nesse arquivo. Ou seja, basta eu colocar o nome dele. Então aqui você pode perceber o seguinte, que eu estou criando esse arquivo. Onde? Estou criando esse arquivo diretamente lá no projeto exemplo arrays. E aqui está o arquivo criado em CWAMP, www, exemplo arrays, index.php. Note que ele já colocou o nome, né? Se eu chamar o nome aqui, por exemplo, de Coca-Cola, note que ele já colocou o nome aqui, ó. Perfeito? Olha lá, Coca-Cola. Então, se eu voltar aqui o meu nome como eu quero, index, perceba que ali embaixo ele automaticamente já vai colocar o nome index.php. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, olha lá, index.php, dentro do arquivo criado, e o nome é index. Então eu clico aqui em finalizar, ele vai gerar, e ele gerou aqui então o meu arquivo PHP. Então o que eu vou fazer? Vou maximizar a tela, só por questão de leitura, e vou apagar tudo isso aqui. Então só para testar se está funcionando, a primeira coisa que eu vou fazer é um eco. Então seguindo o meu padrãozinho aqui, né, que eu gosto bastante de colocar o parênteses, vou colocar um eco e está funcionando. Salvo o arquivo e clico aqui em play. Ok. Fecha essa aba, perfeito. Olha lá, ó, está funcionando. Ok? Maravilha. Então agora eu vou voltar lá para o meu PHP. Então vamos lá, vou apagar isso aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui o seguinte: o que são arrays? São variáveis indexadas, ou seja, possuem um índice que referencia um valor. Também também podem conter valores de diferentes tipos dentro da mesma variável. O que significa isso? Então, vou ao primeiro exemplo aqui. Então, vou colocar aqui o exemplo 1. Se eu tiver uma variável comum, então o exemplo 1, variável comum. Uma variável comum eu crio como? Então, variável, então eu vou chamar de V1. V1 recebe 10. Ou seja, criei a variável 1, né? Variável nomeada de V1 recebe o valor 10, que é um int. Opa. Se eu for fazer um eco disso, então olha lá, vou fazer um eco de V1. Então se eu fizer um eco de V1, processar aqui, saiu lá, ó, variável, dá um Ctrl aqui, olha lá, ó, variável, tá lá o valor 10. Perfeito? Muito bem. Então, eu volto aqui. Outro exemplo. Vamos colocar aqui a variável 2. Ela recebe o nome do Tio Patinhas. Mesma coisa. Se eu fizer um eco nessa variável V2. Note que é muito interessante o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou apagar para que você possa perceber o quanto é importante trabalhar com uma IDE.
Eu tenho um sinal aí de cifrão e agora eu vou dar um Ctrl espaço. Perceba que na parte superior aqui, ó, eu tenho o quê? Olha lá, ó, int v1 e string v2. Mas por que isso? Porque o valor que eu atribuí para a variável v1 é 10 e para a variável v2 é string. Então, automaticamente o PHP aí identificou qual que é o tipo da variável. Isso para mim é muito importante. Ok? Então, coloquei ali a variável v2, salvei. Aqui eu não preciso novamente rodar o programa. Basta eu vir aqui e dar um Enter. Então tá lá o tio Patinhas, ó. Tá lá o cara. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui. Então, isso aqui é criação de variável simples. Agora, o que nós vamos fazer em relação às variáveis do tipo array? Uma variável do tipo array, ela vai ser declarada como variável e ela vai receber um tipo especial, que é a função array. Então, a função array, ela vai ter o quê? Dentro dessa variável, a partir do momento que eu explicito aqui a palavra array, que é uma função, eu posso determinar internamente, dentro desta variável, diversas posições. Então, por exemplo, uma posição, eu quero colocar o valor 1, 2, 3, 4 e 5. Então, note o seguinte, isso aqui, então, é uma variável do tipo array. Note que essa variável, ela possui o quê? 5 números. Ela possuindo 5 números, todos esses números estão relacionados à variável que eu dei o nome de variável. Então, se eu imprimir a variável, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. Vai acontecer um erro. E é importante eu ressaltar por que vai acontecer esse erro. Prestem atenção aqui, ó. Aqui é um ponto fundamental. Olha lá, ó. O que veio escrito aqui? Array, e aqui, ó, um array to string conversion. Houve um erro. Por quê? Porque o tipo da variável que eu criei, ela é do tipo array. Ou seja, dentro dessa variável, eu preciso especificar qual desses valores é que eu quero atingir. Então, para isso, a variável array, ela recebe, então, um índice, que é o que a gente falou aqui, ó. São variáveis indexadas, ou seja, cada número desse, ele está numa posição do array. Então, agora vem uma representação aqui, que eu vou fazer uma representação gráfica. A representação gráfica desse array. Então, eu tenho o seguinte aqui, eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e 5. Graficamente, todo o array, ele tem então os valores. E aqui eu vou ter então o que? Os índices desses valores. Ou seja, assim como em C, o PHP eu inicializo contando em 0. Então eu tenho o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Ou seja, na posição 0 tem o número 1, na posição 1 tem o número 2, na posição 2 o número 3, na 3 a 4, na 4 a 5 e assim sucessivamente. Então, para eu representar, tá? Então, ó, representando valores do array ou array pelo índice. Como que é essa sintaxe? Ela é da seguinte forma. Eu vou falar qual que é a variável e à frente da variável eu vou colocar um colchetes. Dentro desse colchete eu vou colocar qual é o índice que eu quero procurar. Então aqui, por exemplo, eu quero procurar o índice 2. E eu fecho o colchete e coloco aí o meu ponto e vírgula. Então perceba o seguinte, lá no meu índice 2, qual o valor que está dentro do índice 2? É o valor 3. Então, vamos testar? Então lá, o variável, eu quero o meu índice 2. Agora eu posso dar um eco.
Vamos lá. Eu dei um eco, apareceu então o valor 3. Ok? Que é o valor que está aqui. Ah, mas eu também queria colocar aí saber o valor que está lá na posição número 4, no índice 4. Então o valor lá é o 5. Então, atualizei aqui, está aqui o 5. Agora, como é que eu faço para ver todos os valores diretos que estão dentro desse array? Aí é muito fácil. Eu posso usar dois comandos. O primeiro comando, então, eu vou colocar aqui. Visualizando os valores de um array. No total. Ou seja, todos de uma vez, né? Eu vou colocar todos de uma só vez. Eu vou usar o comando print, underline ou underscore R. E aqui dentro eu vou colocar então o nome do meu array, né? Então o meu array chama variável. Poxa, mas espera aí, Edson, você não colocou aqui o sinal de colchetes. Não coloquei, por quê? Porque eu não estou acessando o índice diretamente, eu estou acessando todo mundo. E o comando print R, ele vai fazer o quê? Ele vai me mostrar todo mundo de uma vez só. Então aqui eu vou salvar e aqui eu vou executar. Então olha lá o que aconteceu. O array, na posição 0, ele tem o valor 1, na posição 1 ele tem o valor 2, na 2 a 3, na 3 a 4 e na 4 a 5. Ok? Agora, uma coisa interessante. O que será que acontece? Deixa eu tirar esse eco daqui. O que acontece se eu tentar, por exemplo, que eu sei que esse meu array variável só tem quantas posições? 5. Mas como comecei no 0, a mínima é 0 e a máxima é 4. O que acontece se eu tentar acessar o elemento número 5? Será que dá algum erro? Vamos lá, vamos tentar ver. Opa, olha lá. Offset indefinido. Significa o quê? O tamanho do array é maior do que eu solicitei. Então ele vai gerar esse erro. Porque não existe um valor aqui, ó, na posição 5. Que valor que ele tem aqui? Não existe. Ok? Então, por esse motivo, sempre que eu utilizar arrays, eu tenho que tomar cuidado e sempre pensar no seguinte, que o índice do array é sempre a posição do valor que ele está menos 1. Ou seja, se eu tenho um elemento que está aqui na última posição, eu sempre tenho que pensar que é a posição dele menos 1, pois o índice começa em 0. Aqui eu vou voltar para o 4 aqui, vou voltar para o 4 aqui, para não dar erro, né, e vou deixar comentado o código. Agora, eu mostrei o print R, só que eu quero visualizar todos de uma forma um pouco mais elegante, porque dessa forma que está aqui, ó, fica um pouquinho difícil de visualizar. Aí o PHP nos fornece aí um comando bastante interessante que chama-se vardump. Então olha lá, eu coloquei um vardump da variável. Então eu vou colocando aqui, ó, visualizando os valores do array de forma mais elegante, ou seja, estruturada. Então lá, vardump variável, e eu vou executar. Perceba a diferença. Aqui ele me trouxe o array, ele disse qual o tamanho do array, qual o índice e em cada índice qual a posição com o seu devido valor. Todos são inteiros porque todos são numéricos. Agora imagine se eu pegasse esse aqui, no lugar do 3, e escrevesse aqui, sei lá, panetone. E aqui no 5, ovo de Páscoa. O que será que aconteceria a hora que eu executasse aqui? Olha lá o que ele fez. O primeiro e o segundo valor numérico, então é int. Tá? Dá uma aumentadinha aqui, ó. Primeiro e segundo é int. Posição 0 e 1 do array. A posição 2 já é o quê? Uma string. Então ele me dá a string e me diz até qual é o tamanho dessa string. Na posição 4 numérica e na posição, na posição 3, né, no índice 3, o número 4 que é um inteiro, e na posição 4 é um string. Poxa,
Inteligente ele, né? Mas agora eu quero colocar aqui a posição número 1 do array. Lembre-se que ela começa do 0, 2.32. O que será que acontece? Quando eu venho para cá, olha lá que legal, ele já mostrou para mim que ele é um float. Isso mostra, então, qual que é o poder do PHP em termos de eu definir a variável em tempo real. Ou seja, basta eu fazer a atribuição que ele automaticamente já reconhece qual o tipo da variável. Pois bem, então aqui mostrei para você como é que trabalha aí com a criação do array, como que eu mostro o array, né? Agora eu vou para um outro tipo de array. Esse array aqui é um array do tipo simples, ou seja, eu tenho uma linha e dentro dessa linha eu tenho vários índices, que eu posso também chamar de colunas. Vamos dizer que eles são, fazer uma analogia aí com colunas de uma tabelinha. Agora eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com os arrays associativos. O que são os arrays associativos? São os arrays, vamos colocar assim, são arrays onde é possível nomear uma chave interna. Ou seja, é como se eu pegasse o índice, apesar do índice continuar sendo 0, 1 e 2, eu posso pegar esse índice e dar um nome para esse índice. Então, olha lá, vamos ao exemplo. Deixa eu colocar aqui, então, exemplo. Então, vou criar um array chamado pessoas. Pessoas vai receber quem? Um array. Isso é normal, né? Já aprendemos a fazer isso lá em cima. Agora, eu quero fazer o quê? Associar, ou seja, dar um nome para esse índice. Então, eu posso fazer assim. Pessoa 1. E olha só, eu vou usar o sinal de igual e o sinal de maior e vou colocar o nome. Então, pessoa 1, Edson. Vou colocar pessoa 2, Maria. Note que eu estou criando um array e eu estou nomeando ele. Então, lá em cima, para eu fazer mostrar isso na tela, eu tinha que fazer como, então? Echo, ok? E escrever o quê? Pessoas. Lembra que eu tenho que colocar chaves? E qual índice que eu colocaria? Ah, eu vou colocar o índice 0. E vou ver aqui para rodar e ver o que acontece. Olha lá. Ops, deu um erro. Qual que é o problema? Offset. Por que ele deu esse erro? Ele deu esse erro especificamente lá na linha 35, porque está nomeado isso aqui. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui e colocar o quê? Pessoa 1. Ok? Estou lá na pessoa 1. Então vamos ver o que acontece aqui. Quando eu coloco pessoa 1, ele mostra quem é que está, qual é o valor que está relacionado à pessoa 1. Se eu quiser a pessoa 2, eu vou lá e coloco pessoa 2. Então vou lá executar. Pessoa 2 é a Maria. Perceba que eu não utilizei mais aqui a conotação 0 ou 1. Agora eu estou usando o quê? Eu estou usando uma associação do índice com a pessoa. Isso é muito bom porque você consegue controlar um pouco mais aí a utilização do seu array. Uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante é separar. Olha, ela não tem as chaves aqui. Eu já gosto de separar esse array e falar que cada linha, cada coluninha do array, eu coloco aqui em uma linha. E sendo que o último eu não separo por vírgula, né? Cada elemento eu separo por vírgula, o último eu não vou separar por vírgula. Por quê? Porque assim fica um pouco mais visual. Olha lá, ó, pessoa 1. Eu consigo enxergar como que isso está escrito direitinho, sem que eu precise estender muito a linha, enfim, não faço bagunça. Se eu precisar colocar mais alguém aqui, por exemplo, eu ponho lá pessoa
3. A minha pessoa 3 vai ser o... Deixa eu ver o... Sei lá. O Mickey. Ok? Então note, ó, 1 vírgula, 2 vírgulas, o Mickey. Então agora eu vou ter pessoa 3, né? Então salvei isso aqui. Se eu fizer... Quando eu fizer a execução disso, olha o que acontece. Edson, Maria e Mickey. É claro, aqui não está quebrando, porque eu não estou colocando nenhuma quebra de linha. Você pode vir aqui muito bem e fazer um BR, pois a hora que ele fizer a saída lá em HTML, ele vai automaticamente fazer o quê? Olha lá, coloquei o BR, agora ele vai quebrar a linha para mim. Ok? Uma coisa que eu deixei passar em branco lá em cima, então eu vou pegar esse código todo aqui e vou comentar, tá? O que eu posso fazer também é o seguinte. Eu posso pegar esse array, então, olha lá, eu tenho esse array de pessoas. Então, posso criar esse array dessa seguinte forma, né? Pessoas, recebe, array. Agora eu vou fazer o seguinte. Pessoas, já abro as chaves e coloco o seguinte. Pessoa 1. E aí eu dou o valor para a pessoa 1. Quem que é a pessoa 1? Coloquei lá, é o Edson. Vou fazer isso para as outras duas pessoas. Ó, pessoa 2 e pessoa 3. É a Maria. Ops. E o Mickey. Perceba o seguinte. Aqui eu criei na mesma linha o array, coloquei qual é a associação e qual é o valor. Qual a associação e qual o valor. Aqui não, eu criei uma variável pessoas, que ela é do tipo array. E aí eu referencio variável pessoas e coloco lá pessoa 1, que é a referência, e o valor, a referência e o valor, a referência e o valor. Posso usar o mesmo sistema de saída aqui? Vou até copiar para ver que eu posso usar sim o mesmo sistema de saída. Tá? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Pessoas de pessoa 1. Agora eu estou mandando mostrar o valor de pessoas, pessoa 1. Eu espero o quê? Espero que o resultado seja o mesmo do anterior. Edson, Maria e Mickey. Por quê? Uma vez que eu estou pedindo a mesma ordem. Então eu vou trocar a ordem aqui só para ver que trocou-se a ordem e continua funcionando tudo direitinho. Beleza? Então, isso aqui é o nosso array, a criação do tipo array. Legal. Então, agora eu quero partir para os arrays de 2 dimensões, tá? Ou arrays multidimensionais. O que são os arrays multidimensionais? São arrays que eu chamo de A ou de M por N. O que significa isso? Significa que eu tenho essa estrutura. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 4, 8, 2, 6 e 7. Então, olha lá, eu tenho um array agora que ele tem mais de uma linha, ou seja, eu posso escrever dentro de uma única variável não só valores que estão setados pelo índice 0, 1, 2, 3, ok? Então eu vou colocar aqui, ó. Quais são os índices desse array? 0, 1, 2, 3 e 4. Mas note que isso aqui é o índice que está onde? Está na linha. Agora eu preciso de um índice que faça uma referência do quê? Que esteja na coluna, ou seja, eu tenho mais de uma linha. Como é que eu diria então que a posição 7 está em qual posição desse meu array? Do meu array? O valor 7. Ah, o valor 7 está na posição 1. Tudo bem, mas ele está em 1 de qual linha? É por isso que eu tenho que ter aí então os arrays de mais de uma dimensão.
Então, vamos lá, vamos aprender a criar esse array de mais de uma dimensão. Vou criar da seguinte forma. Eu vou criar a variável, que vai ser o meu array principal. Então, aqui eu vou dar o meu exemplo de veículo. Então, veículos, porque se eu tenho um conjunto, eu vou deixar sempre no plural, porque isso vai me ajudar a identificar a variável. Então é o seguinte, eu quero criar um array. Isso aqui a gente já sabe criar um array. Só que é o seguinte, um array tem quantas linhas? Apenas uma linha, mas eu preciso de mais linhas. Então o que eu vou fazer? Nota que eu vou abrir aqui e vou dizer o seguinte, que eu quero que esse array ele tenha várias linhas. Então para isso o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro de um array, eu vou colocar outro array. Ou seja, para cada linha que eu fizer, eu vou dar um nome para ela e vou associar um array. Ficou claro isso? Então olha lá, eu tenho um array e dentro desse array eu vou colocar um outro array. Cada array que eu colocar, ele vai ser uma linha. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar o seguinte, o primeiro cara que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o automóvel. Então lá, um automóvel. Tá? Agora eu vou criar o quê? Vou criar uma referência e essa minha referência é um novo array. Ok? Ou seja, cada linha que eu criar aqui vai ser uma linha diferente e meu identificador vai ser essa chavezinha aqui. Então vamos lá, vamos colocar um array. Dentro dessa linha eu quero um array, tirar o ponto e vírgula ali, eu quero um array chamado, deixa eu ver, vamos lá, passeio. Então eu tenho um array, passeio. E agora eu vou fazer uma referência a esse passeio da mesma forma que eu fiz lá no comecinho do array. Tá? Vamos trocar aqui, vamos colocar então, em vez de passeio, eu vou colocar o tipo. O tipo desse automóvel, ele é de passeio. Então, olha lá, tipo passeio. Mas seguindo a mesma lógica aqui da quebra, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui para baixo, só para saber aonde começa, olha aqui, ó. Essas chaves é relativo a este array. Estas chaves, esse parênteses é relativo a qual array? Aquele ali, ó. Então olha lá, ó. Eu quebrei aqui porque eu sei que essa linha pertence ao automóvel. Olha lá, tipo passeio. Vou colocar aqui o modelo, tá? O modelo, ele então você pode até usar aqui uma tabulação para poder deixar bem claro a separação. O modelo eu vou chamar de Uno e eu vou falar o ano desse meu automóvel, que ele é um Uno. Eu vou dizer então que ele é um inteiro, né? Então ele é 2012, ok? Então note o seguinte, olha o que aconteceu. Esse array está fechando onde? Eu estou abrindo ele aqui no automóvel, posso até puxar para cá para ficar um entendimento melhor, ó. Então eu tenho dentro do array maior, eu estou colocando uma linha. E dentro dessa linha eu estou criando um outro array para colocar o que? Os meus índices internos. Então isso é como eu coloquei aqui então, essa primeira linha do meu array. E essa primeira linha do meu array, ela tem somente quantas colunas então, quantos índices, quantas posições? Ela tem 3 posições. E o índice vai então de 0, 1 e 2. Perfeito? Então agora eu quero colocar mais uma linha. Seguindo o raciocínio, então, como é que se faz? Simplesmente eu venho aqui, vírgula. Vou colocar dentro do array, ou seja, esse array, essa vírgula é relacionada a quem? A esse array aqui, olha. Eu tenho o primeiro. Então, agora eu vou desmontar para deixar tudo na mesma linha, para você perceber como é que as coisas ficaram, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó.
talvez a visualização fique mais fácil de ser entendida, tá? Então olha lá, ó. Coloquei a primeira linha, ó, daqui até aqui, olha lá. Tô separando, porque olha só, o array abriu aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Tá vendo por que eu gosto de colocar tudo separadinho? Porque o que aconteceu? Deu uma emboladinha aqui, então vou ter que fazer o quê? Dar uma reduzidinha aqui na fonte, para poder caber tudo na tela para você ver. Então olha lá, ó. Eu tenho um array, vou apagar isso aqui, ó. Essas chaves aqui, ó. Olha só, essas chaves correspondem a essas chaves aqui, desse array. E essas chaves aqui correspondem desse array. Então, para eu colocar outra linha, se eu tirar isso daqui, tudo, isso é um argumento do array, correto? Então, eu posso fazer o quê? Colocar aqui uma vírgula e, então, inserir a nova linha no array. Só que fica tudo bagunçado, né? Por isso que eu prefiro fazer, então, aquela estruturazinha que, a hora que eu terminar essa linha, eu já vou fazer isso, tá? Então, aqui eu vou colocar que é um caminhão. O tipo desse caminhão é um caminhão de areia. O modelo é um Scania 1113 e o ano é 2015. Tá tudo bagunçado? Tá, então eu vou arrumar esse cara aqui, tá? Vou colocar linha por linha, tá lá. Deixei tudo bonitinho, como eu só tenho, como cabe tudo numa linha, eu acho que não tem problema nenhum. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar legal, tá? E aí está criado, então, o meu array multidimensional. Ou seja, ele tem mais de uma linha e ele tem mais de uma coluna. Ou seja, ele tem duas dimensões, linha e coluna. Como é que eu apresento isso, então? Vamos lá. Eu vou fazer o echo normal, a minha saída, e vou falar o quê? O que eu quero ver disso aqui? Olha, eu quero ver o veículo, ora bolas. Veículos, tudo bem. Agora, dentro de veículos, quem que eu quero procurar? Eu quero procurar o automóvel. Então, olha lá, automóvel. É a minha referência, ok? É a minha referência. Tem um automóvel. Agora, se eu tenho os colchetes, significa que é um array. Então, dentro desse array, eu tenho um automóvel. Agora, o automóvel referencia um array. E dentro desse array, eu quero pegar quem? O tipo. Então, eu venho aqui, ponho outro colchetes e coloco o que eu quero. Eu quero o tipo. Agora, ele vai me mostrar o que, então, o valor? O valor de passeio ele vai ter que me mostrar na tela. Então, vamos lá? Dou um play aqui, olha lá, apareceu o valor passeio. Por quê? Eu fiz a referência de automóvel e tipo. Poxa, eu queria saber também aqui como é que eu faço para mostrar então o resto, né? Quero modelo, então eu troco o índice aqui, modelo, e troco aqui para o ano. Perceba o seguinte, eu não mudei a referência automóvel, porque a referência automóvel é em relação à linha. E aqui dentro tem a relação dos índices. Então eu tenho o tipo, eu tenho o modelo e agora eu tenho o ano. E aí, vou colocar um BR aqui só para a gente pular a linha, né? Como sempre, eu nunca posso esquecer, porque senão fica tudo encavalado aí, né, pra gente. Então, lá, venho aqui, mostro os meus dados. Poxa, eu queria saber agora então como que eu faço para mostrar então os meus o meu caminhão. Ok, então aqui eu vou colocar um BR a mais só para a gente pular duas linhas e vou fazer o que? Usar a tecnologia e vou copiar e colar aqui com o Ctrl Shift setinha para baixo. Agora eu não quero mais o automóvel, eu quero quem? Eu quero o caminhão. Então vou trocar aqui o caminhão. Notem agora que eu estou trocando? Estou trocando somente o índice em relação caminhão. Em relação à linha, não estou trocando a coluna.
né, as colunas continuam as mesmas, perfeito? E aí eu venho aqui e faço a execução e mostro então, passei o Uno 2012, Areia Scania e o 2015, que são os valores que estão aqui dentro do meu array multidimensional. Tá joia, galera? Então é por aí que se trabalha com arrays. Agora, o pessoal pediu aí então a resolução do exercício, né? Então vamos lá. Resolução dos exercícios. Eu vou usar esse próprio arquivo. Vou aumentar essas linhas aqui. Tá? Vamos colocar aqui. Resolvendo os exercícios. Então, o exercício 1 pediu o quê? Pedia que eu colocasse, que eu criasse os alunos, perfeito? Os alunos e calculasse a média da sua nota, né? Então, eu vou fazer o seguinte, os meus alunos já estão aqui, né? Estão resolvendo os exercícios, aqui o EX exercício 1, tá? Então lá, eu criei um array notas, aluno, tá lá o RA, o nome, nota, tudo bonitinho. Perfeito? Como é que eu mostro isso aí então na saída? Eu criei um array, dentro do array eu coloquei um outro array. Então simplesmente eu vou escrever echo, quem eu quero imprimir, né? Quero as notas. Agora é o seguinte, tem alguma associação? É um array associativo? O array externo, ele tem alguma associação? Do tipo aluno, que referencia algum vetor? Não. Ou seja, qual é essa posição dessa linha em relação... Deixa eu fazer assim, ó. Qual a relação? Qual é o índice, então, desta linha com relação a esse vetor? Posição do índice 0. Então eu tenho o índice 0. E dentro do índice 0 eu quero mostrar quem? Eu quero mostrar o RA. Muito bem, aí eu vou colocar lá o meu famoso BR. Tá? E olha lá, agora vamos colocar todo mundo aqui, né? O RA, o nome, a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Muito bem. Como é que eu faço para mostrar isso? Simples, vem aqui. O RA 1, 2, 3, Carlos, a nota é 9, 6 e 5. Opa, é o que está aqui? O RA, o nome Carlos, nota 1, 9, 6 e 5. 1, 2, 3. Pô, mas isso aí, se eu pedir a média, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos pegar a média? Como que eu calculo a média? A média é o que então? É a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Dizer que a média é igual ao quê? A soma de quem? Agora eu pego aqui, ó, Ctrl C e digo que a nota 1 mais, deixa eu abrir aqui para ficar legal, né? Mais a nota 2 mais a nota 3. Tudo bem, isso tudo dividido por 3. Como eu tenho uma variável chamada média, eu venho aqui e mando ele fazer o quê? Mostrar quem? Mostrar a média. Olha lá. Voltei. Tá lá, média 6. Então, para ficar mais bonitinho, eu faço assim, né? Média igual, concateno, média igual 6. Opa, eu coloquei um acento ali, né? Por enquanto a gente não está utilizando acento aqui. Então, olha lá, média igual a 6. Ah, Edson, mas deu o número tudo quebrado, não tem problema, isso mais à frente a gente vai aprender como corrigir isso. Ou seja, nesse caso, eu fiz a indexação numericamente. Poderia resolver, voltando ao exercício, dessa mesma forma. O aluno 1, aluno 2, correto?
Ou seja, o RA aqui, o RA aqui, e aqui dentro o que? O nome, aqui a nota 1, nota 2, nota 3, enfim. Como você pode ver, a resolução ela é idêntica, ou seja, a utilização é idêntica. A utilização de arrays ela é muito flexível, lógico, dentro das condições técnicas, que aí conforme as aulas forem evoluindo, a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Mas, como você pode ver, é bastante simples de se resolver utilizando arrays, nesse caso aqui, multidimensionais. Legal, o exercício 2, ele pedia para mostrar como que é feita, então, dado um array XYZ, né, um array montadinho, como que você faz, então, a saída dele. Opa, a saída é dessa forma, onde você coloca o quê? A variável que nomeia o array, ou seja, a variável, no caso, notas, e coloca, então, os índices, ou numérico, ou então o índice que está associado. Então essa é a forma de se fazer aí a resolução do exercício 2. No caso do exercício 3, era para copiar a central do aluno exatamente igual ao exercício 1, com uma única diferença que lá no final não precisava fazer a média, e aí é claro que dentro da sua central do aluno você teria o RA, aí aqui não seria no nome, seria a disciplina, o nome da disciplina, enfim, é a estruturação de uma tabelinha. Era esse o objetivo, ok? E o último era dado um vetor, então o exercício 4, né? Então vamos fazer assim, ó. O exercício 2 a saída é dada da seguinte forma. Então põe os 2 pontos aqui e mostro o que? Vou pegar isso aqui mesmo como exemplo, né? Onde você tem variável, índice e depois referência. Onde esse índice aqui também pode ser, né? Então, índice ou referência. Ok? O exercício 3, então, o exercício 3 é igual ao exercício 1, alterando apenas os valores e o nome das referências. Já para o exercício 4, que pedia, dado um vetor, né, exercício 4, era dado um vetor, fazer o quê? Pegar, ordenar e depois mostrar os valores. Então, esse aí a gente resolveu na lousa, né? Tá bem tranquilo, mas o que eu precisava fazer? Então era colocar o array em ordem e mostrar os índices, né? Então vamos lá, os índices dos valores solicitados, que era o valor 1, 4 e 6, se eu não me engano. Ok? Então aqui a gente fecha o exercício, fecha um resumo aí dos arrays. Eu espero que no meio do caminho não tenha ficado nada pendente. Então, se tiver dúvida, manda um e-mail ou posta aí direto no YouTube. Beleza? Um abraço, bons estudos.